Olá, turma, bom dia! Olha, chegamos ao final da nossa disciplina. No encontro de hoje, vamos tratar do encerramento da nossa disciplina, a sistematização dos saberes que nós construímos ao longo dessa disciplina e trocar experiência de uma experiência exitosa voltada para intervenções pedagógicas formativas do corredor pedagógico no âmbito escolar, até para servir de base para vocês quando for atuar na coordenação pedagógica. Na aula de hoje, vamos fazer uma revisão também, uma revisão geral dos conteúdos da unidade 1, a revisão dos conteúdos da unidade 2, que a gente trabalhou ao longo da disciplina, uma revisão dos conteúdos da unidade 3 e uma revisão dos conteúdos da unidade 4. E, no final, socializar uma experiência exitosa na formação de professores em uma escola em que a gente atuou na supervisão escolar. Na unidade 1, vocês devem estar lembrados que nós discutimos a respeito da coordenação pedagógica, a sua trajetória histórica e a identidade profissional em construção. Vimos que a coordenação pedagógica está atrelada a um processo histórico ligado à inspeção escolar, à supervisão escolar, à orientação escolar, ou seja, ao longo do tempo ela não tinha identidade clara, somente a partir da década 90, com a LDB 9.394/96, é que ela se consolida efetivamente como uma profissão. Muito embora algumas redes de 70, 80 no Brasil já tinham trabalhado esses cargos por meio do plano de cargo e salário, mas efetivamente, do ponto de vista da base legal, é a partir da LDB 93/24/96. E aí, a partir daí, os concursos públicos surgem para a construção disso. E é também a partir da LDB que ela delimita, ela determina a formação mínima para atuação nos cargos de administração no âmbito da educação, como gestor, coordenador pedagógico, supervisor educacional, entre outros cargos, que ela diz que é a formação inicial em pedagogia ou em pós-graduação na área específica de atuação, no caso da área pedagógica. E mais, exige o tempo de experiência, de exercício da docência para atuar como coordenador pedagógico. Vimos também que é um percurso longo percorrido por isso. Vimos também algumas concepções de coordenação pedagógica, dentro da concepção a gente viu que a questão da organização é ligada à organização do trabalho pedagógico, sob a mediação desse profissional. Vimos o percurso histórico, a formação e a base legal. Vimos também a especificidade da atribuição do coordenador pedagógico. A gente viu lá que está ligada a essas especificidades que é preciso ter. A dinamicidade, é um momento flexível, que não é estanque. Vimos a cientificidade, que é um trabalho com base científica, pedagógico. Vimos a organicidade, que é um elemento que precisa ser organizado, organizar os tempos e espaços da formação para quando cumprir sua função. Vimos a questão ligada à questão da articulação, da transformação, da criatividade, que é um elemento que a gente tem que lembrar, que é para ele pensar, não esbarrar nas dificuldades, mas pensar nas possibilidades, e com a criatividade, reinventar, ressignificar isso. É interessante pensar sobre essas questões que norteiam isso. Vimos também as dimensões que caracterizam a especificidade da construção pedagógica, a dimensão, a gente viu lá, todas as dimensões ligadas à dimensão pedagógica, administrativa e pedagógica, e vimos também que isso pressupõe mais 3 papéis, de articulador e de transformador e formador. Então, está aí a dimensão pedagógica, administrativa e política desse processo. Vimos também que o coordenador pedagógico, a competência técnica, teórica, humana e política na ação pedagógica. Ele precisa saber fazer, saber ser, saber agir, né, as dimensões política e ética, estética, né, desse processo de ser coordenador pedagógico na escola. Então, para ver se vocês aprenderam de fato, eu trago uma questão para a gente poder analisar e responder agora, para a gente poder ver se a gente aprendeu mais. Até para servir de base para a avaliação regular de vocês, que vai ser aplicada em seguida pelos mediadores da turma de vocês. Sobre o perfil e atuação do coordenador pedagógico, aprendemos que os motivos que o levam a não desempenhar bem o seu principal papel passam pela variedade de demandas que chegam às suas mãos e pela falta de uma identidade profissional bem definida. O resultado é que, de repleto de afazeres, muitos acabam não dando conta de sua função prioritária na escola. Sobre isso, analise as atribuições abaixo e analise a alternativa que apresenta a função prioritária do coordenador pedagógico, deixada para segundo plano na escola e que tem comprometido a construção de sua identidade profissional. Na alternativa A, diz que é visitar empresas do entorno escolar para fechar parcerias. Você, acadêmico, acadêmica de pedagogia, acha que essa é a função prioritária do coordenador pedagógico? O que vocês pensam sobre isso? Ele tem que visitar as empresas do entorno? Se você respondeu falsa, acertou.
é falsa, não é atribuição do coordenador pedagógico fazer isso. Muito embora tenha muitas parcerias ele pode empreender, mas a principal dele não é essa. Vocês acham que a função prioritária do coordenador pedagógico da escola é cuidar de questões administrativas e financeiras, burocracias em geral? Ajudar o diretor, cuidar da prestação de conta da escola, preencher formulário, fazer matrículas, enfim, cuidar dessas questões burocráticas? Se você respondeu falsa, você acertou. Também é falsa afirmativa. Não é atribuição ao coordenador pedagógico fazer essas questões. A função principal dele é uma outra função. Será se é substituir professores que faltam? Hoje faltou o professor do quarto ano A, ele vai lá e substitui. Amanhã faltou o professor do quinto ano B, ele substitui. Então, a função dele é substituir professores? Falta, ou seja, ele é o professor substituto da escola, ou seja, o tapa-buraco? Se você respondeu falso, também acertou. Não é atribuição ao coordenador pedagógico fazer isso. Portanto, a formação contínua em serviço dos professores é a função prioritária do coordenador pedagógico. Se você marcou a alternativa D, está certíssimo. É a formação continuada em serviço dos professores, que é a função prioritária dele. Ou seja, ele trabalha na organização do trabalho pedagógico, que perpassa pela formação continuada e pelos processos pedagógicos. Mas a formação continuada em serviço dos professores é sua principal função, que ele precisa atender em primeiro plano. Na unidade 2, a gente trabalhou e aprendemos os seguintes aspectos: a coordenação do trabalho pedagógico, do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. A gente viu aí vários autores, como Vasconcelos, Placo, Franco, Domingues, dentre outros, que discutiram a respeito disso. E aí, nesse sentido, a gente percebeu que o PPP tem que estar operacionalizado, ele tem que ser trabalhado no fazer da sala de aula, nas práticas do professor, no ensino-aprendizado dos alunos, tem que estar lá implementado para que ele possa acontecer. Vimos, para tanto, o coordenador pedagógico ele tem que cumprir com o seu papel de mediador entre o PPP da escola e garantindo uma escola que seja para todos e todas, que o aprendizado seja para todos os alunos e alunas, que eles possam avançar no desempenho. Vimos também que o papel do coordenador pedagógico na gestão democrática da escola. Ele precisa garantir que a escola seja democrática e participativa. E na elaboração e implementação do PPP na escola, é função do coordenador pedagógico. Ele que articula todo esse processo, que media, que faz as coisas acontecer, para que as atitudes possam acontecer. Vimos que o coordenador pedagógico, ele é um agente, mediador e articulador na organização do trabalho pedagógico da escola. Então, ele acompanha, ele orienta, faz intervenções pedagógicas e trabalha a formação continuada em serviço desses professores. Vimos também que o coordenador pedagógico como gestor de processos pedagógicos, a dimensão político-pedagógica da sua função, que é justamente garantir as reflexões, as tomadas de decisões, as escolhas, com vista ao redimensionamento da prática pedagógica, repensar isso e significar tudo voltado para a qualidade do aprendizado dos alunos. Sobre isso, para ver se vocês aprenderam de fato, e aí até passo o vídeo base para avaliação regular de vocês, eu trago um questionamento sobre isso. Analise as afirmações abaixo em relação à função do coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico deve ser o mediador entre os discentes e os docentes, considerando todos como agentes das práticas avaliativas? O que vocês acham? É verdadeiro ou é falso isso? Está certo? Está correto essa afirmação? 2. Se você respondeu que sim, está certo. É verdadeiro. Vou logo responder para vocês junto. Então, é verdadeiro. Ele deve ser mediador entre os discentes, ou seja, os alunos e os professores, e aí considerando as práticas educativas que devem ser garantidas o aprendizado para todos. 2. O coordenador pedagógico é aquele que é o agente, é aquele agente de transformação no cotidiano escolar, responsável pela construção e reconstrução da ação pedagógica, com vista à construção e articulação coletiva do PPP da escola, com base na nossa aula, essa unidade 2. Com certeza você estudou, você reviu, compreendeu e você respondeu que é verdadeira. É verdadeira essa afirmação. 3. O coordenador pedagógico é aquele que apenas coordena e acompanha, não intervém, nem avalia as atividades pedagógicas da escola. O que você acha? Com base no que você aprendeu nessa disciplina, na unidade 2, por exemplo, se você respondeu que é falso, de fato você acertou, é falso. Por quê? Qual é o falso nisso? É a expressão não intervém. É só isso que tornou falsa a afirmação, porque de fato, e outra, apenas coordena, apenas, né? Porque ele diz assim, ele apenas coordena. Não, ele coordena, acompanha e intervém, e avalia. Então, essa palavra não intervém e nem avalia, e apenas é que tornou a afirmação falsa. Se nós tirarmos o termo apenas e não e nem,
é verdadeira, da seguinte forma: o coordenador pedagógico é aquele que coordena, acompanha e intervém e avalia as atividades pedagógicas da escola. Se a gente colocar dessa forma, está verdadeira. Mas como tem o termo apenas e não intervém e nem avalia, ela é falsa. A quarta afirmação: o coordenador pedagógico é o agente responsável pelo direcionamento de suas ações para a transformação da prática pedagógica. Seguramente, com base na 1 e na 2, e o conceito da unidade que você estudou, é verdadeira essa afirmação. Parabéns para você que acertou e aprendeu. Consequentemente, na prova seguinte, na avaliação regular, vocês vão acertar todas as questões. Quinta questão: o coordenador pedagógico é aquele que, junto aos pais, elabora e executa programas de integração e estudamento das relações interpessoais na escola. A resposta é verdadeira. Então, todas as 5 opções, apenas a terceira afirmativa é que é falsa. Das 5 questões, 4 são verdadeiras. Na unidade 3, nós aprendemos e abordamos sobre os seguintes aspectos: a função da coordenação pedagógica como formador do professor na escola. Vimos também que a escola, o coordenador pedagógico, a formação docente, há uma estreita relação, porque a escola é o locus da formação, o coordenador é o mediador e o gestor dessa formação continuada em serviço na própria escola. Para isso, ele tem que criar o espírito cooperativo, o espírito formativo, a necessidade de formar na própria escola. Vimos também e aprendemos que o PPP ele tem que ser tomado como referência para a formação docente na escola, mediada pela coordenação pedagógica, pelo coordenador pedagógico que faz esse trabalho. E, por fim, discutiu os parceiros no trabalho da formação continuada docente na escola. Quem são eles? O gestor pedagógico, o próprio professor, o vigia, o zelador, as merendeiras, o secretário escolar, a própria família, os alunos. Todos são envolvidos nesse processo porque discuta, o coordenador pedagógico escutar essas demandas para poder implementar. E no dia, precisa criar toda essa rede, uma rede de aprendizagem interativa na escola, porque ninguém faz um trabalho sozinho. O coordenador pedagógico, embora articulador e organizador, mas ele não faz nada só. Ele faz o trabalho em equipe, de forma cooperativa e colaborativa. Diante disso, para ver se vocês aprenderam de fato o conteúdo da unidade 3, eu questiono vocês que, segundo o Solon, 2013, algumas atitudes do coordenador pedagógico são capazes de desencadear mudanças no professor. Assinale a alternativa que apresenta uma atitude inadequada do coordenador pedagógico. Então, vocês vão perceber que algumas são acertadas, são verdadeiras, e tem uma que não é. É uma postura que deve ser evitada pelo coordenador pedagógico. Vejamos. Afirmativa A: estabelecer parceria de trabalho com o professor e com o aluno, o que você acha? É uma postura, atitude correta do coordenador fazer isso? Para provocar mudanças no professor e na escola como um todo? Se você respondeu verdadeira, a atitude ela é correta, tá certo, parabéns. 2. B. Realização de trabalho individual sistemático, ou seja, o coordenador pedagógico tem que realizar um trabalho individual e assistemático, ou seja, desarticulado, desorganizado. Você acha que essa atitude dele é correta ou é inadequada? Se você respondeu inadequada, está corretíssimo, a atitude dele é inadequada, ou seja, porque o trabalho do coordenador pedagógico e juntamente com os professores, é um trabalho coletivo e sistemático, organizado, não é algo esporádico e feito de qualquer jeito. É algo feito cientificamente pensado, planejado, organizado, intencionalmente e sistematizado. C. Mediar a competência docente? Verdadeira, ele tem essa função de mediar. E deve ser, evidentemente, a correta incentivar práticas curriculares inovadoras, tendo o PPP como ponto de referência. Parabéns a você, acadêmico e acadêmica, que acertou essas questões de atento. Então, preste atenção na hora da avaliação de vocês. Fique atento aos termos empregados para marcar a alternativa correta na avaliação regular de vocês. Então, atitude correta. Na unidade 4, nós discutimos e abordamos sobre os seguintes aspectos: o coordenador pedagógico, a formação do docente na escola. Aprendemos aí que a escola é o foco, é o locus, é o centro da formação continuada na própria escola, mediado pelo coordenador pedagógico. Vimos o coordenador pedagógico, ele configura como gestor dessa formação, mas ele não faz trabalho só, ele articula, ele trabalha de forma coletiva e colaborativa. Destacamos o desafio do trabalho coordenador pedagógico na formação docente continuada na escola, e aí são de múltiplos desafios, inclusive perpassa pela dimensão pessoal, porque ele precisa criar a necessidade do professor querer participar, as múltiplas funções que ele exerce na escola, quer dizer, a gente viu várias questões que têm atrapalhado esse processo. Vimos também as possibilidades formativas, os aspectos preventivos na formação
continuar na escola com o programa pedagógico. A gente viu lá a questão que é possível as conversas informais nos corredores, visita à sala de aula, reuniões pedagógicas, encontros formativos, encontros de planejamento. Tudo isso de forma mediada, cooperativa e flexível constitui como momentos e possibilidades formativas. Nessa questão, eu trago um questionamento para pensar sobre isso, para ver se vocês aprenderam sobre isso. A ação efetiva do coordenador pedagógico com sua equipe escolar é de extrema importância para o bom trabalho, para a melhoria do fazer pedagógico da sala de aula. Analise as ações do coordenador pedagógico e marque as alternativas corretas. Vamos lá. O coordenador pedagógico ele fiscaliza a entrada e a saída de alunos, garantindo a segurança de todos. Você acha que essa é a atribuição do coordenador pedagógico? Ele faz isso porque é função dele fazer? Se você respondeu falso, parabéns. A afirmativa é falsa. Não é função dele fiscalizar a entrada e saída de alunos, garantindo a segurança de todos ali. Nesse sentido, do fiscalizar, ele pode contribuir com a segurança no sentido da articulação do trabalho, para o aprendizado. Mas não é função dele fazer isso. A função dele é outra. 2. Valoriza o trabalho individual em detrimento do trabalho coletivo? Você acha que é função do coordenador pedagógico criar esse clima de competitividade, ou seja, valorizando sempre o trabalho individual em detrimento do trabalho coletivo? Se você respondeu falso, está certíssimo. É falsa a afirmação. A função dele é o contrário. É valorizar o trabalho coletivo em detrimento do individual. Ou seja, que todo mundo se emane no trabalho, porque não é a parte, mas é a totalidade, é o todo. Todos são responsáveis. O aluno não me pertence. Não é teu o aluno é da escola, é do aluno de todos nós. Portanto, o trabalho pedagógico, educativo e ensino-aprendizagem é um trabalho que ser feito por todos. Então, todo mundo é responsável pelo aprendizado. Então, um trabalho coletivo. Então, no final, vou dar para vocês, a escola, no 5º ano e no 9º ano, o IDEB foi formidável na escola. Atingiu 7 o IDEB da escola. E aí, o que acontece? Se eu for olhar para o individual, eu vou premiar o professor do 5º ano sozinho. Tá certo isso? Não. Porque o 5º ano ele não é o único responsável. O trabalho começou no 1º ano, no infantil, no 1º ano, 2º, 3º, 4º, 5º, e no 5º ano foi consolidado esse trabalho. Então, houve trabalho do secretário escolar, do gestor, coordenador pedagógico, do professor, dos alunos, da família, do zelador, do vigia, da merendeira, enfim, todo mundo criou um ambiente propício para o professor completar. Claro, desempenhar o papel. Claro que o mérito maior por estar na sala de aula, desenvolver, é do professor. Mas é bom lembrar que todos os sujeitos da escola contribuíram para que isso acontecesse. Tem aí a ideia importante do coletivo, do individual. 3. Articula e atua como mediador da formação continuada dos professores? Se você respondeu verdadeira, essa afirmação é verdadeira. Ele articula e conduz essa formação continuada. E a 4ª, ele mobiliza os diferentes saberes profissionais que atuam na escola para levar os alunos ao aprendizado? Se você respondeu verdadeira, tá certo, é verdadeira. Parabéns, se chegou um aprendizado qualificado na unidade 4. E aí, para poder finalizar a disciplina nossa, eu trago uma experiência minha, enquanto supervisor escolar que atuava na escola, a Gastão Vieira, em Açailândia, em 2018, desenvolveu formação com professoras. Ora tinha resistência, ora tinha possibilidade. E essa pessoa do 3º ano A, ela me procurou de supervisor, eu estou com dificuldade, a minha turma, eu tenho 8 alunos que não conseguem aprender, eles não avançam, não se permitem participar das aulas, não fazem nada. Eu perguntei, eu posso ir à sua sala de aula? Eu falei, se pode. Pois amanhã eu vou na sua sala de aula. E assim eu fui, levei o data show, porque eu queria ver o nível de participação dos alunos. E eu levei para ele no data show, fiz o slide, do texto Abrindo o Caminho, de Ana Maria Machado. E a professora queria que eles lessem e escrevessem, que eles nem liam, nem escreviam, nem faziam nenhuma outra atividade. Levei esse texto, e ao conduzir esse texto pelo slide, a turma apática. E em um dado momento, uma aluna levantou a mão e disse, tio, diga, olha uma pipa ali. Eu disse, pipa? Mas ele não tem pipa. Aí o outro, tem sim, tio, olha a pipa. Aí eu disse, aí vocês gostam de pipa? Gosto de pipa. Eu disse, pois esqueça esse texto da Maria Machado, esqueça. E aí eu fui e lancei um outro, do Portinari, Cândido Portinari, o menino disciplinando pipa. Eu mostrei vários textos. E aí pronto, eles se animaram, participaram, eles conduziram a leitura de imagem. Só olha, tio, a pipa, ele me conduz assim, fazendo a rabiola, pega o vento para poder empinar, faz assim. Eu disse, ah, é? Aí eles conduziram todo o processo da pipa. Eles terminou a leitura de imagem da pipa, que eles fizeram, que eu mostrei várias imagens das diferentes pipas da produção de Portinari. Aí eu disse, pois agora, eu quero que vocês me produzam um texto, do jeito de vocês, sobre a questão das pipas, né? Ou sobre o que vocês aprenderam na aula de hoje.
E aí, para minha surpresa, os alunos todos produziram, entusiasmados, gostaram. Aí eu peguei o texto, escaneei o texto deles, digitalizei, botei em PDF e botei no slide. Chamei a professora para minha sala e apresentei para ela o texto. E um deles, que me chamou a atenção, foi esse aqui, do Raniel. Esse Raniel, para a professora, ele não fazia nada, escrevia. Olha o que o Raniel fez. Aí eu botei o título no slide para ela, dando voz aos alunos. O que dizem eles em suas produções em sala de aula? Apresentei todos os seus professores, mas isso aqui, para efeito de exemplificação, mostrei isso aqui. Olha o que o Raniel faz. Ele faz em forma de quadro. Embora ele não tenha noção de quadro ilustrada, mas ele faz em forma de quadro. Olha o que ele bota o título, Raniel, As Pipas. Ele diz assim, eu adoro pipas, e desenha ele empinando pipa. No segundo quadro, ele diz assim, gosto de pricar com meus amigos. Veja que ele troca o B pelo P, que na verdade ele queria botar gosto de brincar com meus amigos. Aí ele bota eu gosto de prica. Então ele troca o P pelo B e não finaliza a palavra com R no final. Mas o importante aí não é corrigir a ortografia, era estimular ele a ler e escrever. Como ele não escrevia nem viu, tá aí, ele escreveu e ele leu o texto dele. E ele ilustra muito bem. No terceiro quadro, ele diz assim, às vezes eu brinco sozinho. Que chato. Ainda faz um balãozinho com a fala. Veja aí que ele usa criatividade. Claro que ele tem dificuldade, mas vai fazer. E o último quadro, ele diz assim, e também eu não tenho pipa. E aí ele faz o desenho lá. Quando eu mostrei a professora, no terceiro ano, a Maria dos Reis, é interessante essa fala, ela diz assim, e supervisor? E o senhor está querendo me dizer com esse texto que eu tenho que comprar agora uma pipa a esse menino? Eu disse, não, professora. Vamos ver o que ele está te dizendo. Ele está dizendo que gosta de brincar com pipa, brinca com os amigos dele, às vezes ele brinca sozinho, mas ele não tem pipa. Eu quero que você pense aí, que você me disse que eles não faziam nada, não queria escrever. Eu disse, vamos relembrar lá no início como é que eu fiz na sala? Aí você chegou lá na sala, mostrou o texto da Ana Maria Machado, a turma estava apática, um aluno levantou a mão e falou de pipa, o senhor então esqueceu o texto da Ana Maria Machado e passou a deixar eles falar sobre pipa. Ele disse, e deu certo. Aí eles se envolveram, eles participaram da aula e tudo, e escreveram como você solicitou. Eu disse, e se fosse você no meu lugar? Eu disse, não, olha, o assunto aqui não é pipa, o assunto é esse aqui, sobre abrindo caminhos da Ana Maria Machado. Eu disse, isso tem dado nas suas aulas? Ela parou um pouco e disse, refletiu. Eu disse, supervisor, e não é que agora eu cheguei à conclusão de que eu estou dizendo muitos não aos meus alunos? Isso, pois é, professora. Está na hora de a gente poder dizer sim para eles, porque assim, não importa a maneira do ponto de partida, veja que o foco nosso lá, meu e seu, era fazer eles ler e escrever, tendo a vontade de querer ler e escrever. Então eu veio abrir o caminho da Ana Machado, mas eles não quiseram a Ana Machado, eles queriam falar de pipa. Então, cabe a nós, professor da sala de aula, que sabemos o que eles precisam aprender. Então, o ponto de partida foi a pipa. E daí o texto que eles produziram. Eles produziram o texto e leram o texto. Então, você que sabe o que ele precisa aprender. Não importa a necessidade. Então, escute os seus alunos primeiro, dê voz a eles, porque eles vão te apontar o caminho, como é que eles aprendem. E aí você vai fazer intervenções. E aí, no final, ela disse, realmente, preciso fazer isso. E aí foi tão bom que ela mudou a prática dela, ela refletiu a respeito, e ela passou a me chamar mais para acompanhar o trabalho dela e orientar. Quando eu passava no corredor, os alunos me chamavam, tio, vem aqui, vem aqui. Eu já me preocupava achando que era para fazer alguma intervenção. Quando eu cheguei lá, eles disseram, olha, tio, o que eu produzi, mostrar o caderno dele. Eles queriam que o professor visse o trabalho deles. Olha, professor, tá vendo? Eles só querem que você olhe o caderno deles, a atividade, e valorize. Ela passou a fazer isso. Depois, chegou na minha sala de aula, na minha sala de supervisão, e disse para o professor, eu quero uma ideia. Eu quero fazer um trabalho agora na sala de aula, eu trabalhar com sólido geométrico. Eu posso? Ele disse, deve. Eu disse, para quando? Para depois de amanhã. Depois, se está certo, eu vou falar com a diretora, organizar o material, providenciar, para fazer. Eu disse ao senhor o seguinte, faça com os alunos na sala. Organize as salas para que eles trabalhem em equipe. E assim ela fez. Olha, ela passou a ressignificar essa prática pedagógica, ela passou a trabalhar com os alunos, não para eles, valorizando mais o trabalho deles, engajando. Aí, no final da aula, disse, olha, supervisor, eu tenho uma dificuldade na sua área de geografia. Eu não sei trabalhar pontos cardeais. E depois marque para amanhã, o dia seguinte, uma aula lá no campo, para a gente levar lá trabalhar isso. Aí eu levei os alunos com ela, eu fui junto com ela, veja aí, trabalhar com ela e não para ela. E isso eu me coloquei à disposição. É diferente. Olha só, levamos alunos para a praça, próxima à escola, e aí eles aprenderam a trabalhar os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E aí, quando ela voltou para a sala de aula, ela trabalhou com isso, com eles, o mapa mental, o croquis e a carta de Guimarães processo. Veja que ela ampliou, e a partir daí ela desenvolveu várias práticas exitosas
com os alunos para ele. Aí passou a dar mais voz a ele, passou mais a ouvir os alunos e sempre conversando com o supervisor para fazer intervenção. Isso dá muito certo, essa parceria. Professor não é para ver erros, problemas e apontar culpados apenas, mas a mostrar possibilidades de melhoria. E hoje ela concorre à seleção do mestrado, tem produzido trabalho, registrado suas práticas, inclusive concorreu ao professor nota 10 como uma das práticas desenvolvidas por ela. Então é isso. E para finalizar, eu deixo um vídeo que tem por título A Alegria de Ganharmos Juntos, porque na escola, cordão pedagógico, professor, aluno, gestão, vigia, zelador, merendeira, família, alunos, todos vão se alegrar com a alegria. Com a alegria, ver o crescimento, a melhoria do aprendizado qualificado dos nossos alunos. E aí assiste o vídeo e reflita sobre 100 మీటర్ల పరుగు పందెం మొదలు కాబోతుంది. మీరంతా చప్పట్లతో ఆ చిన్నారులను ప్రోత్సహించాలి. The next event is 100 meters running race for physically challenged children. Give them a big hand. Tá aí. Esse vídeo sintetiza a função, o papel do cordão pedagógico. Somente a finalidade do nosso trabalho na escola. A alegria de ganharmos juntos. Veja aí que os alunos, as crianças que estavam competindo para essa corrida, todos queriam ganhar. Mas só um poderia ganhar. Mas todos tinham deficiência física. E aí acontece que um das crianças, no meio da corrida, cai, tropeça e cai. E uma criança já estava com a mão para passar a faixa e ganhar esse campeão. Mas ele para e reflete. Que sentido teria a alegria que ele teria de ganhar sozinho? A alegria melhor é ganharmos juntos. E aí ele tem um gesto muito humanitário, sensível e ético. E coletivo, espírito coletivo. Ele volta. Ao voltar para resgatar seu companheiro que caiu. Ao fazer isso, ele estimula, motiva, mobiliza que as outras crianças também retornem. E aí eles esquecem as bengalas e todos mutuamente se juntam numa única corrente, numa única fileira e correm junto e ultrapassam a faixa junto e ganham junto. Assim é na escola. Não faz sentido nenhum nós temos 1 ou 5 alunos dotados, que aprendem muito, melhores notas, e os demais. A alegria é que todos os alunos, no final, possam chegar a aprender. E que todos os professores possam desenvolver boas práticas. Cordão pedagógico, a gestão, vigia, zelador, aluno, família, todo mundo junto. Essa é a nossa alegria. Trabalharmos junto em prol de um trabalho comum, que é a aprendizagem de todos. Meu muito obrigado a vocês que tenham aprendido essa disciplina, que eu espero que tenham contribuído na formação de vocês. Façam agora uma boa prova dessa disciplina. Consigo responder atento. Foi um prazer estar com vocês.
Até nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, se houver outra oportunidade, possamos encontrar. Desejo a vocês uma disciplina exitosa e uma avaliação bem produtiva. Parabéns, foi um prazer imenso estar com vocês. Até mais, você pode se encontrar em outros momentos formativos. Fique com Deus e que Deus abençoe sempre.